tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma dica de Enem comigo, professor Eduardo Barros, professor de História. E hoje a gente vai falar sobre a Grande Depressão, anos 30. Essa crise econômica abalou os Estados Unidos e o mundo. E ela é também conhecida como crise de 1929 e queda da Bolsa de Valores de Nova York. Pessoal, é importante a gente notar nesse gráfico aqui, o crescimento que os Estados Unidos vai ter em produção de bens de consumo. Por exemplo, em 1920 tinha 6.700.000 automóveis nos Estados Unidos. Em 9 anos foi para 23.100.000 automóveis nos Estados Unidos. É só um exemplo para te ver o tanto que eles produziram muito. É importante a gente saber que os Estados Unidos saiu vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Então é os anos dourados, a indústria está a mil, a economia está subindo e os Estados Unidos está se tornando um país cada vez mais consumista. E aí, na década de 1929, a gente vai ver que os Estados Unidos ele vai crescer muito do ponto de vista econômico. Vai crescer tanto do ponto de vista econômico que os Estados Unidos ele vai criar, por exemplo, a cidade de Hollywood, que é uma cidade cinematográfica, que tem o objetivo de propagar os costumes, as ideias e as línguas estadunidenses através de filmes e séries, o consumo, o modelo de vida. E aí, a gente vai perceber que eles vão espalhar para o mundo todo o American Way of Life. Isso daí, galera, para quem não sabe um pouquinho de inglês, modelo de vida americano. Um modelo de vida americano que é baseado no consumismo. Nesse modelo de vida, o consumo quer dizer felicidade. Felicidade vem com consumo. Então, quanto mais você consome, você é feliz. Porém, tem um problema. O meio ambiente ele não resiste a tanto consumo e uma hora esse consumo ele vai travar, gerando assim uma crise muito grande. Foi o que aconteceu lá. Aconteceu que houve uma superprodução de produtos, as pessoas começaram a conter os gastos e aí, a Bolsa de Valores de Nova York, ela caiu, ela quebrou. Empresas que valiam muito amanheceram não valendo absolutamente nada, gerando uma crise sem precedentes nos Estados Unidos. A primeira grande crise, do capitalismo. E aí, olha o que vai ter. Falência dos bancos, empresas vão encerrar, Algumas empresas vão fechar, algumas não, várias. Isso vai causar, o desemprego em massa. Fora isso, a gente vai ver a acumulação de estoques, baixa de preços, Os preços vão cair e aí, vai ter perda de rendimento, vai ter perda de salário. É a famosa inflação, é quando o nosso salário não consegue acompanhar o preço dos produtos e os produtos também não têm validade alguma. E aí nesse momento, a gente vai ver grandes empresários se suicidando, pessoas pobres, da classe média, perdendo seus bens que vão ser retirados pelo banco por falta de pagamento. Uma crise que vai fazer com que os Estados Unidos perca muito valor econômico e gere uma crise muito social também lá naquela nação. O que o governo vai fazer para tentar diminuir essa crise? E a gente tem que saber que antes do governo dos Estados Unidos tentar recuperar da crise, essa crise atingiu o mundo todo. E ela foi chamada de Grande Depressão, porque ela atingiu o globo. Os Estados Unidos, é uma nação imperialista, tem vários aliados. E você sabe que no mundo global, um país afetado ele acaba afetando outros. E aí, olha o que vai ter, Os Estados Unidos ele vai repatriar capitais. E vai pegar os capitais de quem está devendo ele e vai cobrar. E aí o país que está devendo vai ter que dar um jeito de pagar. É problema. Medidas protecionistas da sua economia. Ele vai parar de comprar produtos estrangeiros. O Brasil, por exemplo, vai sofrer aqui, com a crise do café. Recuo do comércio, crise bancária. E aí, essa grande depressão vai fazer com que filas se formem nos Estados Unidos atrás de emprego, atrás de alimento. Pessoas vão começar a morar na rua, alto índice de criminalidade. Mas os nossos queridos governantes dos Estados Unidos vão criar algumas políticas deflacionistas, como por exemplo, eles vão reduzir os gastos públicos, diminuindo o salário, cortando custo, tirando regalias. Eles vão controlar o crédito, crédito para banco, crédito para empresa, crédito de empréstimo para pessoas vai ser agora pautado em um grande controle.
e vai ter uma desvalorização da moeda que é para equilibrar a inflação. Para salvar a economia dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt criou o New Deal, que significa novo acordo. Esse novo acordo, ele fez grandes obras financiadas pelo Estado para gerar emprego, gerar renda, alavancar a economia. Ele fez concessão de subsídios estatais à empresa, né? Está acontecendo agora no Brasil, né? O governo ajudando empresas para elas não fecharem, continuarem gerando emprego e renda. Criação de um sistema de segurança à velhice e o desemprego, né? A famosa parecida lá com a aposentadoria. Assistência médica aos mais desprotegidos. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos hoje não tem hospitais públicos, tá? Tudo é pago, mas aqui nesse caso vai ter assistência médica gratuita, fiscalização das grandes empresas e dos seus rendimentos para ver se não está tendo corrupção dentro das empresas, desvio de dinheiro privado ou público. E vai ter desvalorização da moeda para fomentar a exportação, né? Vão começar a exportar para os produtos. As empresas norte-americanas vão se tornar multinacionais, né? Vão romper fronteiras do mundo todo e assim os Estados Unidos vai conseguir se salvar dessa grande crise econômica. Porém, estudos comprovam, economistas falam que essa foi uma crise tão perversa, tão ruim, que ela foi um tsunami que hoje deixou várias ondas que nos atinge e atinge a economia de tempos em tempos. Vale você lembrar também que nesse momento aí, vai ter o surgimento, né, das ideias socialistas. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, para a gente encerrar essa dica maravilhosa de história, você tem que saber, a crise 29 aconteceu nos Estados Unidos, foi uma crise econômica que atingiu o mundo todo, e quando ela atinge o mundo todo a gente chama de Grande Depressão. A Grande Depressão, ela no mundo todo foi vencida ou não de várias formas. Nos Estados Unidos, ela foi vencida com um novo acordo do presidente Roosevelt. Então, eu espero ter te ajudado nessa dica de hoje. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Now the world